Explica-Mato para mais um vídeo, desta vez para falar de diagonais de um polígono. Vamos então ver o que é uma diagonal de um polígono, que é qualquer segmento de reta que une dois vértices não consecutivos do polígono. Então eu vou começar aqui com alguns exemplos, mostrando aqui um polígono com 5 lados, depois contando as diagonais para um polígono de 6 lados e, por fim, generalizando o número de diagonais para um polígono de n lados. Então, vamos ver primeiro para 5 lados, vamos contar todas as diagonais, vamos contar todas as diagonais para um polígono de 6 lados e depois vamos encontrar uma expressão, uma fórmula para contar diagonais de um polígono com n lados, ou seja, com qualquer número de lados. Aqui vamos generalizar o raciocínio, ok? Então, vamos ver primeiro aqui neste polígono de 5 lados. Segundo o que estamos a ver aqui na definição de diagonal, podemos começar então num dos vértices qualquer do polígono, por exemplo neste, e ver quantas diagonais vamos conseguir desenhar a partir deste vértice. Reparem, cada vértice nunca pode unir com o que está antes, nem com o que está a seguir, porque aí daria um lado, e um lado não é uma diagonal. Dois vértices não consecutivos para ser diagonal, ok? Então vamos ver, deste vértice sai esta diagonal, uma, esta, duas. Não pode sair mais nenhuma porque não pode unir com o que está antes, nem com o que está a seguir. Passo para o vértice seguinte. Deste vértice não pode unir com o que está antes, nem com o que está a seguir, então vai unir com aquele 3, 4 diagonais. Passo para o seguinte, 5 diagonais. Então temos aqui o total de diagonais num polígono com 5 lados. Deu 5 diagonais. Vamos ver o que é que acontece com 6 lados. Vou começar também aqui num vértice, pode ser neste, e não vou ligar com o vértice anterior, nem com o seguinte, porque isso não faz uma diagonal, faz um lado, e um lado não é uma diagonal. Então vou ligar com este. Primeira diagonal, uma, duas, 3 diagonais. Reparem, deste vértice saem 3 diagonais. Passo para o vértice seguinte. Não ligo com o anterior, nem com o que vem a seguir a ele, porque não são diagonais. Então, 4, 5, 6 diagonais. Passo para o vértice seguinte e vamos ver 7, 8 e passo para o vértice seguinte. Reparem, esta diagonal já está feita. Passo para o vértice seguinte, 9 diagonais. Então aqui temos 9 diagonais num polígono com 6 lados. Quantas diagonais teremos num polígono com n lados? É isso que eu vou contar agora convosco, deduzir aqui uma fórmula para contar estas diagonais, ok? Num polígono com n lados. Para isso vou encontrar aqui um pouco de espaço para fazer aqui o nosso raciocínio e vamos ver, o raciocínio à partida é idêntico. Reparem estes pontinhos aqui, quer dizer que o polígono, a linha será uma linha fechada para ser um polígono, mas quer dizer que não sabemos o número de lados. Portanto, estão aqui a representar que o número de lados pode ser 20, 30, 40, 50, bom, não interessa, são n lados. Mas atenção, se um polígono tem n lados, também tem n vértices. Isso é sempre assim, ok? N lados, n vértices. Bom, então eu vou concentrar as atenções aqui num vértice qualquer, pode ser neste, e vou pensar quantas diagonais saem deste vértice. Bom, já sabemos uma coisa, eu não posso unir este vértice nem com ele próprio, nem com o anterior, que é este, nem com o seguinte. Então, mas nós temos aqui no total, reparem, este vértice vai unir com este, depois vai unir com outro que está mais para ali, com outro, com outro, com outro, com outro. Bom, quantas diagonais é que saem deste vértice? Se são n vértices, e se eu só não vou ligar com ele próprio, com o que está antes e com o que está a seguir, então eu não vou ligar com 3. Então quer dizer que eu vou ligar com n vértices menos 3. Deste vértice eu vou fazer n menos 3 diagonais. Porquê n menos 3? Porque no total são n vértices, mas como eu não vou ligar com ele próprio, nem vou ligar com o que está antes, nem vou ligar com o que está a seguir, então deste vértice vão sair n menos 3. Reparem que para contar o número de diagonais eu posso agora seguir o seguinte raciocínio. Tudo bem, então daqui saem n menos 3, mas eu tenho outros vértices, eu vou passar para o vértice seguinte. Deste vértice também posso contar n menos 3. Então eu vou fazer isso em todos os vértices. Mas quantos vértices são? São n. Então eu posso multiplicar isto por n, ok? Multiplicando isto por n, eu já estou a contar as diagonais que vão sair deste vértice e deste, e deste, e do outro, de todos. Mas atenção que ainda temos de analisar aqui uma situação, ok?
Reparem que deste vértice, se eu as contasse, daqui sai uma, outra, também vão sair n-3, ok? No entanto, quando eu passo para este vértice, se eu contar na mesma n-3, que é o que está a ser contado nesta expressão que eu aqui tenho, esta diagonal vai ser contada duas vezes. Reparem, assim como todas as outras diagonais, cada diagonal vai ter sempre dois vértices ligados, não é? Quer dizer que esta expressão está a contar a diagonal quando eu conto neste vértice e depois quando conto neste vértice também. E isso vai acontecer com todas as diagonais. Todas as diagonais que eu começo a contar, quando chego ao outro vértice, se eu repetir, respeitar esta expressão aqui, eu vou estar a contar a diagonal sempre duas vezes. Conto num vértice e conto no outro. Ora, e como é a mesma diagonal, eu vou ter que dividir este resultado por 2. Apenas isto, ok? Então, resumindo e concluindo, porque isto é uma expressão que está a generalizar e, portanto, pode, à partida, não ser muito simples de interiorizar, ok? n-3, porque eu estou a dizer que de cada vértice saem n-3 diagonais, porque não vai ligar com ele próprio, nem com o que está antes, nem com o que está a seguir. Se eu fizer isso em todos os vértices, eu tenho que multiplicar por n, porque vou fazer em todos a mesma coisa, não é? E são n vértices. Então eu vou fazer n-3 mais n-3 mais n-3, vou fazer isso n vezes. Então, em vez de escrever essa soma, n-3 mais n-3 mais n-3, faço n vezes n-3, ok? Depois é só terem atenção que, nessa contagem, cada diagonal fica contada duas vezes, porque fica contada quando eu conto aqui num vértice e depois ficará contada quando eu vou passar pelo outro vértice que é extremo, desse segmento e conto novamente a mesma diagonal. Então cada uma das diagonais ficou contada duas vezes e por isso temos que dividir por 2, que é para tirar essa repetição que está a ser contada em excesso, ok? Portanto, o número de diagonais num polígono com n lados é dado por esta expressão n vezes n-3 a dividir por 2. Número de diagonais num polígono com n lados. Fico por aqui nesta apresentação. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até uma próxima.